Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais este vídeo para o canal. Antes de mais nada, convido você a se inscreva nele, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Hoje estarei fazendo este vídeo que está baseado num texto bíblico que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, onde estarei trazendo algumas considerações para ajudarmos a elucidar e entender sobre algumas questões problemáticas que surgiu neste texto diante de um ponto de vista de uma pessoa que deixou um comentário em um dos vídeos deste canal, que se chama Luciana. Ela disse assim: explique o motivo do versículo de 1 Coríntios 6,20 ser diferente em algumas Bíblias. Então ela quer saber por que em algumas traduções bíblicas o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 20 se encontra diferente. E sobre isso eu quero estar pontuando aqui pelo menos 3 coisas para ajudarmos a entender o porquê desta problemática. O texto de 1 Coríntios capítulo 6 versículo 20 em grego nos diz assim: Egorastete gar times doxasate di ton theon en to somate rimon, que traduzido literalmente ficou assim, pois fostes comprado por preço, glorificai, pois, a Deus em o vosso corpo. Então, esta é a leitura que nós temos, no caso, respectivamente, sobre o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 20, aí, ao qual eu fiz a leitura. Agora, para podermos entender por que esta tradução, por que esta leitura, no caso deste texto bíblico, quando lida em traduções cristãs, ela traz divergência, uma traz uma leitura, parece, e a outra tradução traz outra. O porquê deste contraposto é que eu quero estar agora trazendo algumas considerações. Por exemplo, na tradução da ACF Almeida Corrigida Fiel, este texto bíblico não termina aqui, com a palavra, no caso, corpo. Não termina aqui com a expressão vosso corpo. Ela prossegue dizendo assim ainda, e em o espírito vosso, os quais pertencem a Deus. Ou seja, na tradução Almeida Corrigida Fiel, este texto bíblico, ele tem mais uma parte ainda no caso, ou seja, ele é mais extenso. Já quando você pega a tradução bíblica da ARA, Almeida Revista e Atualizada, a leitura que ela traz termina aqui, Ela não traz esse acréscimo, no caso, essa extensão, que traz a Almeida Corrigida Fiel, ao qual eu fiz a leitura, que eu estarei repetindo agora, que diz assim, e em o espírito vosso, os quais pertencem a Deus. Esta parte, no caso, está ausente neste texto grego, porém ela consta em algumas traduções bíblicas, como eu mencionei aqui, como a ACF, Almeida Corrigida Fiel. Em contrapartida, a tradução da ARA não traz esta parte mais extensa, mas termina aqui. E é sobre isso que certamente ela levantou, apesar de não deixar detalhado a pergunta dela, mas certamente é sobre esta questão que levantou a dúvida dela. Bem, o que nós precisamos entender é o seguinte: este texto grego que nós temos aqui, ele é conhecido como o texto crítico chamado, ou seja, esta leitura deste texto grego aqui, ela está baseada, no caso, em os manuscritos que são chamados manuscritos mais antigos. Ou seja, manuscritos como o Códex Sinaítico, Vaticanos, aqueles manuscritos lá do quarto século, quarto, quinto século. É este texto grego aqui no caso, conhecido como o texto mais antigo. Então, para nós podermos compreender agora este problema, o primeiro ponto que eu quero enfatizar é que nós vamos ter que entrar agora num campo chamado de crítica textual. A crítica textual, ela trabalha com um processo de procurar reconstruir a leitura que chegue mais próximo àquilo que era conhecido como a leitura do texto original do Novo Testamento. E quando nós entramos no ponto da crítica textual, nós vamos observar os manuscritos. E quando nós pegamos, no caso, esta leitura que nós temos aqui, que termina aqui com a expressão vosso corpo, no caso,
conforme também traz a tradução da ARA. E nós observamos nos manuscritos antigos, nós vemos, por exemplo, manuscritos bem antigos, como, por exemplo, o Papiro 46, o Codex Aleph, o A, o B, o C, muitos minúsculos, inclusive pais da igrejas importantes como Irineu, Orígenes, Dídimo. Muitos documentos importantes, datados do terceiro, quarto século, pais da igreja do terceiro século, trazem esta leitura aqui, ó, terminando com a expressão vosso corpo, conforme está aqui e conforme está em traduções bíblicas como a ARA, Almeida Revista Atualizada. No caso, a tradução da ACF, Almeida Corrigida Fiel, entre outras que seguem a mesma leitura dela, quando eles apresentam o acréscimo extensivo, dizendo assim, ó, e em o Espírito vosso, os quais pertencem a Deus. Esta continuidade, que no caso que dá depois aqui, ó, tem mais uma linha aqui no caso. Em algumas traduções bíblicas apresenta, não termina aqui no caso. Tem mais uma linha que vem aqui embaixo. Este tipo de leitura está baseado e fundamentado em manuscritos mais tardios, datado ali do 8º, 9º, 10º século. Ou seja, é uma leitura que dentro da crítica textual é tida como uma leitura que podemos assim até entender de um ponto de vista secundário no caso, pelo fato de ela não estar contida, no caso, nos manuscritos mais antigos, nos documentos mais importantes, inclusive nos pais da igreja, nos mais importantes. Mas antes ela apresenta uma leitura que está fundamentada em manuscritos mais tardios. E quando se analisa a partir deste pressuposto, o que se tem é o seguinte, que esta parte extensiva, no caso, que é apresentada pela Almeida Corrigida Fiel, entre outras traduções bíblicas, é supostamente um acréscimo adicionado pelo escriba. Ou seja, o texto bíblico da Almeida Corrigida Fiel diz assim, ó, pois fostes comprado por preço. Daí diz assim, glorificai, pois, a Deus em o vosso corpo. E daí ela prossegue dizendo assim, ó, na linha de baixo diz assim, ó, e em o Espírito vosso, os quais pertencem a Deus. Essa continuação, essa extensão que tem, no caso, na tradução da Almeida Corrigida Fiel, ela é um acréscimo que foi adicionado posteriormente, no caso, por escribas. Porque quando você compara os manuscritos mais tardios do texto grego, dentro do processo da crítica textual, com os manuscritos mais antigos, você vê que este acréscimo está ausente. E esse texto aqui, ó, ele é baseado nos manuscritos mais antigos. E podemos notar que esta continuidade desta extensão, esse acréscimo, está ausente aqui, ó. O versículo 20 termina aqui, ó, porque aqui já inicia o 7, ó, e o versículo 1. Então, essa expressão ali, e em o Espírito vosso, os quais pertencem a Deus, não tem aqui. Mas se você procurar em manuscritos mais tardios ali do 8º, 9º século, você vai ver que esta leitura consta. Ou seja, é um acréscimo que foi adicionado posteriormente pelos escribas. Então, por isso que muitas traduções bíblicas contêm, no caso, uma leitura mais extensiva, porque ela está baseada em uma leitura não tão confiável, em manuscritos mais tardios, que, em contrapartida, como uma tradução bíblica como a ARA, Almeida Revista Atualizada, está já mais baseada numa leitura, por exemplo, como num texto desse, que é um texto mais confiável, ao qual está fundamentado nos manuscritos mais antigos, no caso do texto grego, procurando trazer uma leitura mais harmonizada com aquilo que certamente chega mais próximo do que de fato era a leitura do texto original do Novo Testamento grego. Então, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era isto, mostrando que a diferença se dá. Por quê? Porque este acréscimo, essa extensão que você tem em algumas traduções bíblicas é uma adição que foi colocada pelos escribas posteriormente. O que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era isso. Deus abençoe grandemente as vossas vidas e até um próximo vídeo.